O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra tem um segredo de família. Era uma manhã abafada na metrópole e Rafael, um dos homens mais ricos da cidade, do alto de sua arrogância, nem imaginava que seu mundo estava prestes a desmoronar. Por trás das portas de vidro polido de sua sala de reuniões, ele discutia alguns números que poderiam transformar sua empresa. Mas uma energia estranha pairava no ar, como se algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Um grito súbito! O telefone tocou, arrastando-o de seu pensamento, e enquanto ele se levantava para atender, tropeçou em uma pasta cheia de documentos. Perdeu o equilíbrio e, antes que pudesse se recuperar, caiu para frente, seu corpo colidindo com a mesa. O restante da reunião virou um caos. Ele saiu ruborizado de vergonha, decidido a tegarar. No caminho, se perdeu nas ruas lotadas, cercadas por caras desconhecidas e novas circunstâncias. Foi quando viu Sofia, a jovem. Sentada na calçada, olhava Taraô. Ela parecia uma sombra, tão frágil e desamparada. Mais uma vítima, pensou Rafael, enquanto passava, imerso em seus próprios dilemas. Mas o destino tinha outros planos. Sem querer, ele esbarrou nela, e a pequena mudança de rumo levou a um contato inesperado. Desculpe, murmurou, suas palavras falhando em capturar a dor que emanava dela. Sofia olhou para ele, e algo nos rostos deles chamou a atenção. Uma conexão silenciosa, um entendimento profundo. Ao invés de seguir em frente, ele hesitou. Um abismo de perguntas se abriu. Quem era aquela mulher? E por que sua presença o incomodava tanto? Você não parece desse mundo, ela disse, quebrando o silêncio, seu tom revelando uma mistura de sarcasmo e tristeza. Rafael, pego de surpresa, ficou em silêncio. O que essa mendiga sabia sobre ele? O que a tornava tão diferente? Com o decorrer das horas, eles acabaram conversando. Sofia desabafou sobre sua vida, um lamento que revelava segredos familiares pesados e um passado que o deixou tenso. Ela era filha de uma velha amiga de sua mãe, desaparecida décadas atrás. Rafael sentiu um nó na garganta. O que havia acontecido com essa mulher que se perdeu no meio da cidade? Mas não demorou muito para que a sombra do passado se tornasse real. Uma figura misteriosa apareceu, trazendo implícitas promessas e advertências. Ele se viu em um dilema: ajudar Sofia, a mulher que despertou uma compaixão estranha, ou proteger sua própria família, que escondia segredos obscuros sobre a mãe dela. Rafael estava disposto a romper os laços, mas as sombras de sua família começaram a se espalhar. Outra vez, a vida dele não parecia tão simples. A cada revelação, ele se sentia mais preso em uma teia de culpa. A tensão no ar era palpável, e enquanto olhava para Sofia, percebeu que ela não era. Poderia confiar em uma mulher tão distante de seu mundo? Estava disposto a enfrentar o que estava por trás do mistério do passado? Com um novo personagem surgindo e novos enigmas se desenrolando? Rafael se deu conta de que as respostas que buscava poderiam não apenas colocar suas relações em risco, mas também suas vidas. Ele estava em uma corrida contra o tempo, e a decisão que tomasse poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua par. O que realmente sabia sobre Sofia? A ligação inexplicável que sentia por ela parecia ir além da simples curiosidade. Não era apenas a vida dela que o intrigava. Era como se ele estivesse prestes a desvendar os mistérios que cercavam sua própria história. Eles estavam no mesmo lugar, mas mundos diferentes. Uma brisa suave passou, e Sofia puxou um cobertor surrado, trazendo à tona as cicatrizes de seu passado. Rafael tinha vontade de oferecer ajuda, mas o medo de se envolver e abrir velhas feridas de sua própria família o paralisava. De repente, um grito cortou o ar, ecoando pelas ruas barulhentas. Rafael e Sofia se viraram, e o caos tomou conta da cena. Um homem, descontrolado e armado, surgia ao fundo, gritando com todos ao seu redor. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas corriam, empurrando-se umas às outras, e o barulho era ensurdecedor. Rafael agarrou Sofia pela mão, puxando-a para um lugar seguro. Eles entraram em um beco, escondendo-se atrás de latas. O homem histérico se aproximou do beco. As vozes altas e desesperadas se misturavam ao som de sirenes ao longe. — Você está bem? Perguntou Rafael, sua voz baixa, mas cheia de preocupação. Sofia estava pálida, os olhos arregalados, mas algo em seu olhar mudara. Era como se uma lembrança tivesse se acendido. Ela segurava a mão dele com força e ele podia sentir o tremor. Quando o caos na rua começou a se acalmar e o homem se afastou, revelando sua verdadeira intenção, ao se concentrar em um alvo diferente, um grupo de policiais chegou, armas em punho. Rafael respirou fundo, sentindo um misto de alívio e tensão. Mas uma nova preocupação brotou em sua mente. — Precisamos sair daqui, disse Rafael, levando Sofia pelo braço, mas ela hesitou. Um olhar profundo passou entre eles, feito de emoções intensas, e através da fragilidade de Sofia, Rafael percebeu algo inesperado. Os olhos dela estavam cheios de dor, mas também uma determinação crescente. — Rafael, espera! Sua voz estava carregada de urgência. Ele virou-se e a encarou. — Tem algo que você precisa saber. Algo que eu nunca te contei. A pressão aumentou no ar. — Que segredo? O que está acontecendo? Perguntou Rafael, a ansiedade correndo em suas veias. — Eu não sou apenas filha de uma amiga da sua mãe. As palavras saíram pesadas, como se cada sílaba tivesse um peso imenso. Eu sou a irmã dela! O coração de Rafael disparou. O quê? Ele mal conseguiu processar. Mas sua mãe, ela desapareceu. Você não pode estar falando sério. Sofia tinha lágrimas nos olhos. Sim, mas não sou só a mendiga. Ganhei um nome que você nunca conheceu. Eu sou a irmã que todo mundo esqueceu. Um silêncio ensurdecedor caiu entre eles, enquanto Rafael tentava compreender a enormidade do que acabara de ouvir. As sombras do passado agora ganhavam forma, fazendo-o questionar tudo o que sabia sobre sua família. Uma irmã? Ele estava diante de uma nova e devastadora verdade. O que mais haviam escondido dele? A confusão e a dor tomaram conta de seus pensamentos. Mas naquele momento, uma nova sirene soou, mais alta e urgente. As luzes azuis giratórias iluminavam o beco. O policial gritou ordens e a multidão se aglomerou novamente.
Rafael e Sofia se entreolharam, o peso da revelação pairando entre eles. O que fariam agora? A vida deles nunca mais seria a mesma. Com seu mundo desmoronando ao redor, a única certeza que ficou era que a verdade ainda estava por vir. E o que antes parecia simples se tornava um emaranhado de mentiras e segredos. O que mais poderia ser revelado? E a que custo? O silêncio após a revelação parecia ensurdecedor. Rafael estava atordoado. Sofia, a irmã que ele nunca soubera que tinha, estava na sua frente, com lágrimas nos olhos. A sirene ainda ecoava ao fundo, mas tudo ao redor parecia distante. Ele estava preso em seus próprios pensamentos, lutando para entender a magnitude do que ela acabara de dizer. Você é a irmã dela? A voz dele falhou. A confusão crescia como uma tempestade dentro dele. O que isso significava? Mas antes que ele pudesse processar tudo, um grito cortou o ar de novo. Cuidado! Um homem apareceu no beco, ofegante e furioso. Ele estava ensanguentado, com uma faca longa e reluzente em sua mão. O pânico retornou, e Rafael agarrou Sofia com força, o instinto de proteção despertando em seu peito. Saiam daí! O homem gritou, seus olhos brilhantes de desespero. A multidão do lado de fora começava a perceber, a curiosidade se transformando rapidamente em medo. Era uma cena de transformação, sofrimento, raiva, uma mistura explosiva. Rafael quase podia sentir o cheiro da adrenalina no ar. Vamos sair daqui! Disse ele, puxando Sofia para mais perto. Mas ela não se movia. A determinação dela se transformou em um olhar intenso. Rafael, espera. Eu preciso contar. Mas não havia tempo. O homem se aproximava, seus passos pesados ecoando. Ele parou, como se estivesse decidindo quem atacar. Olhou em volta e, em um momento de inspiração desesperada, gritou. Você pensou que poderia fugir de mim, não é? O que você esconde? Sofia estremeceu. O homem a conhecia. As peças começaram a se encaixar, mas também se desfazer em um caos. Rafael viu a expressão de horror no rosto dela. Era como se todo o seu passado a tivesse alcançado de uma vez. É ele, disse Sofia, seus olhos se arregalando. Ele é meu pai. Rafael ficou sem palavras. A possibilidade de que aquele homem furioso fosse o pai dela mudou tudo. Como assim? A mente dele girava tentando entender a situação. O tempo parecia ter parado. Ele olhou de Sofia para o homem, que agora estava mais perto. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, enquanto Rafael sentia a pressão de um mistério ainda mais profundo. Você não pode esconder de mim, Sofia. Eu sei a verdade. O homem avançou, apontando a faca na direção deles. Rafael apertou a mão dela. Eles tinham que fazer algo. Não havia tempo para hesitar. Ele sentiu o coração martelar no peito, enfrentando o caos que estava prestes a se desenrolar. Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida, sua família, estava desmoronando ao seu redor. Vamos, agora! Ele disse, puxando-a mais uma vez. Mas Sofia estava paralisada, seus olhos fixos no homem. Pai! Não, eu não quero mais. Aquelas palavras pareciam ter um impacto maior do que qualquer grito. O homem hesitou. Você não sabe a verdade. Eles te enganaram. Eu lutei por você.
O desespero na voz dele ecoou nas paredes do beco. Enganaram? O que você quer dizer? Sofia gritou, sua coragem despontando. Rafael percebeu que ela estava se levantando contra aquele homem assustador. A faísca de esperança a impulsionava. Os olhares se encontraram em meio à tensão. E uma nova dinâmica surgiu. Rafael sentiu que, de alguma forma, o que estava prestes a acontecer poderia transformar a história deles para sempre. Tudo que antes parecia claro, agora pulava em sombras e luz. Como isso ia acabar? A tensão cheia de segredos pairava no ar. E as palavras do homem poderiam mudar tudo de uma vez. Rafael nunca estivera tão perto de entender sua vida, mas também tão distante de saber o que fazer a seguir. E enquanto a multidão se aglomerava, ele percebeu que a próxima escolha poderia ser a mais difícil de todas. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Qual seria o custo de descobrir tudo? A tensão estava no ar. As palavras de Sofia lhe deixaram paralisado. O homem, que ele mal conhecia, mas cuja presença agora parecia ameaçadora, era seu pai. Como assim? Rafael sentiu um frio na espinha. As peças de um quebra-cabeça que ele não sabia que existia começaram a se juntar, mas ao mesmo tempo se misturavam em um caos total. O homem, ensanguentado, furioso, se aproximava mais devagar. Você acredita em tudo o que eles disseram? Você acha que eles se importam com você? A voz dele estava cheia de uma mistura de desespero e raiva no sentido. Não mais a mendiga solitária, mas alguém que estava prestes a enfrentar seu passado de uma vez por todas. Pai, eu não quero isso! Ela gritou, seu tom intenso. A multidão que estava atenta murmurejava na cena insana. Rafael sentia o coração pulsando, a adrenalina correndo. Como tudo tinha se tornado tão complicado! Silêncio! O homem rugiu, a faca brilhando à luz fraca do beco. Você não me entende! Eu fiz isso por você, por nós. Rafael olhou para Sofia. Ela estava ofegante, o queixo levantado, mas havia medo em seus olhos. Você está me ameaçando? Você me deixou aqui? O caos em torno deles aumentava. As sirenes ao longe soavam mais perto. A pressão da situação estava atingindo níveis insustentáveis. Rafael sabia que não podiam ficar ali parados. Mas seu instinto também dizia que precisava escutar Sofia. Havia algo mais naquela história. Algo que ele ainda não compreendia. Espera! Sofia gritou novamente, interrompendo o fluxo da tensão. A voz dela ecoou. Mas não era só um apelo. Era um chamado. O que você quer dizer com nós? O que aconteceu com a mamãe? As palavras caíam pesadas no ar. O homem hesitou. A faca balançou em sua mão. Ela não estava errada em querer te proteger. Mas tudo foi complicado demais. Antes que Rafael pudesse pensar em um movimento, uma nova figura surgiu do nada, como um fantasma no meio da confusão. Uma mulher com um olhar intenso. Era quase como um déjà vu, mas não tinha certeza. Ela se aproximou, sua presença mudando o clima. O que está acontecendo aqui? A voz dela cortou o ar como uma faca e todos se viraram para ela. Quem é você? O homem questionou, agora com outra centelha de ferocidade nas palavras. Eu sou a única que pode esclarecer tudo. A mulher respondeu de forma firme. Eu sou a verdade que você tanto escondeu, querido irmão. Rafael estremeceu. Irmão? O peso da revelação caiu sobre ele como uma avalanche. Ele se deu conta de que a mulher era familiar, mas não conseguia ligar os pontos. Como assim? Em um segundo ele sentiu o chão sob seus pés se desestabilizar. O que a mulher sabia que ele não?
Havia mais neste passado sombrio do que ele jamais poderia imaginar. As expressões ao redor mudaram. A multidão agora estava em estado de choque, sussurros ecoando. Rafael se sentiu como se estivesse sendo sugado para um abismo de segredos sem fim. "Diga-me a verdade!" ele quase gritou, exigindo respostas. O homem, a mulher e Sofia, todos agora faziam parte de um drama que ele nunca quisera, mas que não conseguia escapar. "Quem é você, mulher?" o pai questionou, a raiva agora misturada com confusão. Ele estava visivelmente abalado. A tensão tomou conta do beco novamente, imersa em uma expectativa insuportável. "Sou quem deveria estar ao seu lado. Sou a irmã que você abandonou." A mulher respondeu, seu olhar fixo em cada um deles. "A que todos esqueceram, mas que nunca parou de te procurar." Rafael ficou atônito. Uma irmã? E por que ela havia desaparecido? O que mais estava escondido nesse jogo de mentiras familiares? O ar pesado parecia cortar sua respiração, enquanto novas perguntas surgiam em sua mente. Esse era o alicerce em que sua vida havia sido construída? As sirenes agora estavam bem perto, mas ele só conseguia olhar para os rostos ao seu redor. O que isso tudo significava para o futuro deles? O que mais poderia ser revelado naquele instante? Rafael percebeu que a verdade, em toda a sua crueldade, estava prestes a explodir, e essa bomba poderia mudar tudo para sempre. O silêncio após a revelação parecia ensurdecedor. Rafael estava atordoado, tentando processar como aquela mulher à sua frente, que parecia tão distante, agora era parte de sua própria história. O que ele sabia de verdade sobre sua família? As sirenes ecoavam, mas tudo se dissolvia em um fundo abafado, enquanto ele focava em Sofia e no homem que se dizia seu pai. "Você está mentindo!" o homem gritou. "Não pode confiar nela. Ela só quer te manipular, Sofia." Mas o olhar de Sofia estava firme, determinado. Ela não recuaria dessa vez. E isso foi o que deu a Rafael um leve impulso de coragem. O que ele faria agora? "Pai, o que você quer dizer com isso?" A voz de Sofia soou firme, mas Rafael notou um leve tremor. Ele apertou a mão dela, uma forma silenciosa de apoio. A multidão, antes uma massa indistinta, agora os observava como se fossem um espetáculo. Murmúrios se espalhavam, gritos e risos nervosos, formando um misto caótico de emoção no ar. "Não posso deixar você escapar, Sofia." O homem avançou, a faca reluzindo. O pânico tomou conta de Rafael. O que fazer agora? Ele se pôs à frente de Sofia involuntariamente, o instinto o levando a protegê-la. "Fique atrás de mim!" ele disse, seu coração pulsando como um tambor. Ao mesmo tempo, a mulher misteriosa, que tinha surgido antes, perguntou: "Você realmente não sabia, não é?" O tom dela era sombrio, quase arrepiante. O que ela queria dizer? "Sobre o que você sabe?" Rafael questionou, o nervosismo crescendo. O homem pôs-se em posição de ataque, como um animal acuado. Mas antes que a tensão se desenrolasse em violência, um barulho ensurdecedor interrompeu o momento. Um carro, em alta velocidade, fez uma curva brusca, derrapando na calçada. Rafael virou a cabeça e viu um flash de metal. O veículo deslizou em direção à cena, o motor rugindo e girando os pneus. O terror tomou conta de tudo quando a porta se abriu rapidamente e uma figura familiar saiu de dentro. "Mãe!" Rafael quase gritou. O mundo ao seu redor parecia parar. O olhar de sua mãe, tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. "O que você está fazendo aqui?" Ele não conseguia acreditar.
Todas as peças se encaixavam em uma confusão. Mas o que mais estava por trás do seu aparecimento? Ela correu em direção ao homem, e a expressão nela era uma mistura de desespero e raiva. O que você fez? Você não tinha o direito! As palavras saíram das profundezas de seu ser, cheias de emoção. A multidão caiu em silêncio, os olhares agora fixos naquela cena de drama familiar. Você! O homem rosnou, parecendo muito mais vulnerável agora. Por que você veio? Você deveria ter ficado longe. Todo o peso da revelação parecia recair sobre eles. Raphael estava tão confuso quanto antes, mas algo mudou. Um segredo ainda mais profundo parecia se formar nas sombras. O que sua mãe e o homem estavam escondendo? Ele sentiu seu coração apertar, aquele nó na garganta se intensificando. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas, a mãe declarou. A determinação em sua voz, criando uma nova tensão no ar. Os olhos de Raphael estavam arregalados. E ele se perguntava se estava prestes a descobrir a verdadeira história de sua família. Sofia, você tem que saber, há uma razão pela qual tudo isso aconteceu. Raphael olhou para Sofia, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e esperança. O que mais poderia ser revelado? Ele percebeu que as respostas que buscava podiam mudar tudo. As consequências do que estava prestes a acontecer poderiam despedaçar o que ele acreditava ser verdade. E então, no meio de toda a confusão, um pensamento cortante atravessou sua mente. Talvez ele não estivesse pronto para a verdade. O impacto dos momentos seguintes ecoou em seu ser. Uma tempestade de revelações se aproximava. E Raphael se perguntava se de fato ele e Sofia estavam prontos para encarar o que viria. O que aconteceria quando todos os segredos finalmente viessem à tona? O silêncio após a revelação parecia ensurdecedor. Rafael estava atordoado, tentando processar como aquela mulher à sua frente, que parecia tão distante, agora era parte de sua própria história. O que ele sabia de verdade sobre sua família? As sirenes ecoavam, mas tudo se dissolvia em um fundo abafado enquanto ele focava em Sofia e no homem que se dizia seu pai. Você está mentindo, o homem gritou. Não pode confiar nela. Ela só quer te manipular, Sofia. Mas o olhar de Sofia estava firme, determinado. Ela não recuaria dessa vez, e isso foi o que deu a Raphael um leve impulso de coragem. O que ele faria agora? Ai? O que você quer dizer com isso? A voz de Sofia soou firme, mas Raphael notou um leve tremor. Ele apertou a mão dela, uma forma silenciosa de apoio. A multidão, antes uma massa indistinta, agora os observava como se fossem um espetáculo. Murmúrios se espalhavam, gritos e risos nervosos, formando um misto caótico de emoção no ar. Não posso deixar você escapar, Sofia! O homem avançou, a faca reluzindo. O pânico tomou conta de Raphael. O que fazer agora? Ele se pôs à frente de Sofia involuntariamente, o instinto o levando a protegê-la. Fique atrás de mim, ele disse, seu coração pulsando como um tambor. Ao mesmo tempo, a mulher misteriosa que tinha surgido antes perguntou. Você realmente não sabia, não é? O tom dela era sombrio, quase arrepiante. O que ela queria dizer? Sobre o que você sabe? Raphael questionou, o nervosismo crescendo. O homem pôs-se em posição de ataque, como um animal acuado.
Mas antes que a tensão se desenrolasse em violência, um barulho ensurdecedor interrompeu o momento. Um carro, em alta velocidade, fez uma curva brusca, derrapando na calçada. Rafael virou a cabeça e viu um flash de metal. O veículo deslizou em direção à cena, o motor rugindo e girando os pneus. O terror tomou conta de tudo, quando a porta se abriu rapidamente e uma figura familiar saiu de dentro. Mãe? Rafael quase gritou. O mundo ao seu redor parecia parar. O olhar de sua mãe, tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia acreditar. Todas as peças se encaixavam em uma confusão. Mas o que mais estava por trás do seu aparecimento? Ela correu em direção ao homem e a expressão nela era uma mistura de desespero e raiva. O que você fez? Você não tinha o direito! As palavras saíram das profundezas de seu ser, cheias de emoção. A multidão caiu em silêncio, os olhares agora fixos naquela cena de drama familiar. Você, o homem, rosnou, parecendo muito mais vulnerável agora. Por que você veio? Você deveria ter ficado longe. Todo o peso da revelação parecia recair sobre eles. Rafael estava tão confuso quanto antes, mas algo mudou. Um segredo ainda mais profundo parecia se formar nas sombras. O que suas mãe e o homem estavam escondendo? Ele sentiu seu coração apertar, aquele nó na garganta se intensificando. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas, a mãe declarou, a determinação em sua voz, criando uma nova tensão no ar. Os olhos de Rafael estavam arregalados, e ele se perguntava se estava prestes a descobrir a verdadeira história de sua família. Sofia, você tem que saber. Há uma razão pela qual tudo isso aconteceu. Assim que ela abriu a boca para continuar, o homem interrompeu. Não, você não pode dizer a ela. Mas era tarde demais. A mãe de Rafael, com um olhar decidido, continuou. Você sabe que eu... Nesse momento, outro grito cortou o ar, mas não de uma pessoa. Era uma explosão. O carro que havia parado ao lado deles explodiu em uma bola de fogo, chamas subindo e destroços voando para todos os lados. O baque da explosão os lançou ao chão e a confusão tomou conta da cena. Rafael sentiu o calor intenso e o estilhaçar do vidro ao seu redor. O pânico explodiu nas ruas. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Sofia! Rafael gritou, tentando se levantar enquanto olhava para a irmã. Ela estava paralisada, o olhar fixo no que sobrou do carro. O homem que se dizia seu pai levou a mão à cabeça, surpreso pela erupção de caos. A mulher misteriosa se levantou, olhando com... Ele gritou, seu olhar de raiva agora se misturando com medo. Mas antes que alguém pudesse responder, uma figura encapuzada surgiu da fumaça, correndo em direção a eles. O rosto estava coberto, mas a aura de malícia era inegável. Temos que sair daqui agora, a figura gritou, puxando Sofia para fora da linha de fogo. Era então que uma nova verdade caiu sobre Rafael, pesada como chumbo. A figura era um conhecido, alguém que ele nunca esperaria se aliar a esse crime. Você! O que você está fazendo aqui? Rafael gritou, sentindo a realidade se desintegrar. As peças do quebra-cabeça estavam mudando de lugar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. A vida dele e a de Sofia estavam em um fio, enquanto que parecia ser um desfecho começava a se transformar em um novo e horripilante começo. O que mais estava escondido?
Com cada respiração ofegante, Rafael percebeu que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. O silêncio após a explosão parecia uma eternidade. Rafael estava atordoado, tentando processar a cena diante dele. A fumaça cobria tudo, e o cheiro de queimado invadia seus pulmões. Ele piscou para afastar as lágrimas, mas os olhos de Sofia estavam fixos na figura encapuzada, que puxou a mão dela com força. "Vem, rápido!" a figura gritou, enquanto a multidão entrava em pânico. Correndo em direções opostas, o homem com a faca parecia confuso, olhando em volta. Mas a determinação de Rafael em proteger Sofia era maior que o medo. Ele se lançou em direção à irmã, segurando-a firme. "Não deixe ela ir!" Rafael gritou, mesmo enquanto o caos tomava conta da cena. O que estava acontecendo? Que estava essa figura encapuzada fazendo ali? Era como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. A multidão se afastava, mas ele não podia deixar Sofia ser levada. É ele! Esse cara é uma ameaça!" Alguém gritou da multidão, enquanto pessoas encaravam a figura. O homem, agora desesperado, deu um passo à frente, mas a mãe de Rafael interveio. Ela parecia mais determinada do que nunca, como se aquele momento finalmente a tivesse libertado de seus próprios demônios. "Chega! Todos vocês precisam ouvir a verdade!" A voz dela ecoou firme, mas logo um novo desespero tomou conta de Rafael, quando percebeu que a figura encapuzada estava puxando Sofia para longe, e ela não estava resistindo. "Sofia, não!" O pânico e a confusão eram palpáveis, e então, nessa mistura de gritos e a balança do destino, algo chocante aconteceu. A figura encapuzada ergueu a mão. A capuz escorregou e o rosto foi revelado. Rafael ficou paralisado. "Eu não poderia deixar isso acontecer! Não mais!" A voz era de Clara, a amiga de infância de Rafael, aquela que tinha desaparecido anos atrás. Ele ficou chocado. Clara estava bem diante dele, não apenas uma lembrança distante, mas viva e real. A confusão tomou conta, e em um ímpeto ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. "Clara!" A palavra esbarrou nos seus lábios. Como ela poderia estar aqui? Mas a verdade era ainda mais devastadora. Enquanto todos ao redor se perguntavam quem era realmente aquela mulher, a revelação começou a se desenrolar. "Ela é a chave de tudo, Rafael. Você não entende." O homem, que dizia ser o pai de Sofia, riu de forma insana. "Maluco! Eu tentei protegê-la. Eu não posso deixar que a verdade se espalhe." A tensão aumentou quando todos começaram a compreender o que aquilo significava. O controle da situação estava se esvaindo, como areia entre os dedos. "É por isso que tudo aconteceu. O que você achou que era verdade é uma grande mentira." Clara continuou, e todo o ar parecia condensar em uma explosão de segredos que estavam prestes a ser revelados. As peças do quebra-cabeça estavam agora se juntando, mas Rafael não estava certo se isso o ajudaria ou o destruiria completamente. Tudo parecia girar ao seu redor. "Rafael, você e Sofia não deveriam estar aqui. Vocês são parte da mesma história." A história que foi escrita por decisões erradas e segredos sombrios. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. O que ele queria dizer com isso?
A solução estava se transformando em um novo pesadelo, algo que ele nunca imaginou viver. Você precisa saber quem você realmente é! Clara gritou, e um novo silêncio se fez, enquanto Rafael lutava para juntar as peças. Ele sempre soube que havia algo estranho em sua família. Mas isso era uma nova dimensão de horror. Sofia estava parada, respirando rapidamente, seus olhos cheios de perguntas. O que você está dizendo? O que você escondeu de mim? A pressão nas palavras dela era palpável, uma vontade desesperada de descobrir a verdade. Mas o que seria essa verdade? A multidão estava tão fixada na cena que a tensão se tornava quase dolorosa. Ninguém ousava se mover. Todos esperavam por uma resposta, uma conclusão. Mas mais uma reviravolta se desenrolou. Uma luz ofuscante cortou a escuridão da cena. Um carro se aproximou. O motor rugia, interrompendo a tensão. E ao que tudo indicava, ele não estava lá para ajudar. Não! Vá embora! Vocês não podem fazer isso! O homem gritou, a liberdade escapando pelo ímpeto das revelações. Seu tom era de um homem azedado, prestes a perder tudo. Rafael sentiu seu coração pular no peito. O jogo estava mudando e ele sabia que o relógio estava correndo. O que mais poderia acontecer? O que estava prestes a ser revelado poderia não apenas detonar a vida deles, mas destruí-la para sempre. E junto com essa decisão, Rafael se perguntava se realmente estava preparado para tudo que viria a seguir. Qual seria o custo de descobrir a verdade? O silêncio após a explosão parecia uma eternidade. Rafael estava atordoado, tentando processar a cena diante dele. A fumaça cobria tudo e o cheiro de queimado invadia seus pulmões. Ele piscou para afastar as lágrimas, mas os olhos de Sofia estavam fixos na figura encapuzada, que puxou a mão dela com força. Vem, rápido! A figura gritou, enquanto a multidão entrava em pânico, correndo em direções opostas. O homem com a faca parecia confuso, olhando em volta, mas a determinação de Rafael em proteger Sofia era maior que o medo. Ele se lançou em direção à irmã, segurando-a firme. Não deixe ela ir! Rafael gritou, mesmo enquanto o caos tomava conta da cena. O que estava acontecendo? O que estava essa figura encapuzada fazendo ali? Era como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. A multidão se afastava, mas ele não podia deixar Sofia ser levada. É ele! Esse cara é uma ameaça! Alguém gritou da multidão, enquanto pessoas encaravam a figura. O homem, agora desesperado, deu um passo à frente, mas a mãe de Rafael interveio. Ela parecia mais determinada do que nunca, como se aquele momento finalmente a tivesse libertado de seus próprios demônios. Chega! Todos vocês precisam ouvir a verdade. A voz dela ecoou firme, mas logo um novo desespero tomou conta de Rafael, quando percebeu que a figura encapuzada estava puxando Sofia para longe e ela não estava resistindo. Sofia, não! O pânico e a confusão eram palpáveis, e então nessa mistura de gritos e a balança do destino, algo chocante aconteceu. A figura encapuzada ergueu a mão, a capuz escorregou e o rosto foi revelado. Rafael ficou paralisado. Clara! A palavra esbarrou nos seus lábios. Como ela poderia estar aqui? Mas a verdade era ainda mais devastadora. Enquanto todos ao redor se perguntavam quem era realmente aquela mulher, a revelação começou a se desenrolar. Eu não poderia deixar isso acontecer. Não mais. A voz era a de Clara, amiga de infância de Rafael, aquela que tinha desaparecido anos atrás. Ele ficou chocado.
Clara estava bem diante dele. Não apenas uma lembrança distante, mas viva e real. A confusão tomou conta, e em um ímpeto ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Clara! A palavra lhe escapou, e o mundo ao redor girava. Uma torrente de perguntas se afunilando em sua mente. O que ela estava fazendo aqui? O que poderia ser tão importante a ponto dela se expor assim? Antes que pudesse processar, um rugido de um motor se aproximou mais uma vez. O carro que havia se aproximado não parou. Desviou-se e uma explosão ainda maior ocorreu, fazendo a cena parecer um filme de ação. Rafael se jogou sobre Sofia, protegendo-a com seu próprio corpo, enquanto a poeira e os destroços voavam ao redor. O calor intenso cortou sua pele, a adrenalina corria em suas veias. Quando levantou a cabeça, a visão que encontrou foi de Clara se levantando com uma expressão de horror. "Cuidado! Ele vem!" gritou ela, mas já era tarde demais. O pai de Sofia, transformado em uma criatura de pura ira, estava se aproximando mais uma vez, a faca reluzindo. Rafael segurou Sofia, a respiração dela descompassada, e enquanto todos olhavam, algo dentro dele estourou. "Chega! Você não vai fazer mal a ela!" ele gritou, enfrentando o homem com a coragem que não sabia que tinha. Cada palavra carregada de emoções reprimidas. Mas em meio a esse confronto, houve uma nova virada. A mulher misteriosa, que até então observava de um canto, fez um movimento rápido, puxando uma arma da cintura e apontando para o homem. "Vá embora agora, seu lixo. Você não terá mais controle sobre isto", gritou ela. E todos olharam em estado de choque. Mesmo o pai de Sofia hesitou. "Quem você pensa que é?" Ele rosnou, a bravura sendo rapidamente substituída por medo. A mulher se adiantou, a arma firme em suas mãos. "Você não se lembra de mim, mas eu sou parte disso tudo. E essa história acaba aqui e agora." O olhar dela se fixou em Rafael e por um breve instante ele viu uma centelha de reconhecimento. "Sofia, pode confiar em mim. Eu sou a chave para a sua verdade." Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma nova figura apareceu, emergindo das sombras da confusão. Era um homem, mas não qualquer homem. Era o avô que Rafael nunca conhecera. Aquele que sempre pensou estar morto. E você é um tolo se pensar que pode acabar com isso sem enfrentar as consequências. O ar pareceu parar. A visão de seu avô igual ao que ele era nas fotos antigas, desafiando-o naquele momento. Tudo o que Rafael achava que sabia, as reuniões de família, os segredos de sua mãe, agora giravam em um redemoinho de incertezas. Ele olhou para Sofia e então para Clara, com a certeza de que a verdade, apesar de dolorosa, estava mais perto do que nunca. E a única coisa que ele sabia, de fato, era que a história ainda não acabara. Ainda. E poderia muito bem sair do controle antes que tudo se resolvesse. O silêncio após a explosão parecia uma eternidade. Rafael estava atordoado, tentando processar a cena diante dele. A fumaça encobria tudo e o cheiro de queimado invadia seus pulmões. Ele piscou para afastar as lágrimas, mas os olhos de Sofia estavam fixos na figura encapuzada, que puxou a mão dela com força. "Vem! Rápido!" a figura gritou, enquanto a multidão entrava em pânico, correndo em direções opostas. O homem com a faca parecia confuso, olhando em volta. Mas a determinação de Rafael em proteger Sofia era maior que o medo. Ele se lançou em direção à irmã, segurando-a firme.
Não deixe ela ir! Rafael gritou, mesmo enquanto o caos tomava conta da cena. O que estava acontecendo? O que essa figura encapuzada estava fazendo ali? Era como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. A multidão se afastava. Mas ele não podia deixar Sofia ser levada. É ele! Esse cara é uma ameaça! Alguém gritou da multidão, enquanto pessoas encaravam a figura. O homem, agora desesperado, deu um passo à frente. Mas a mãe de Rafael interveio. Ela parecia mais determinada do que nunca. Como se aquele momento finalmente a tivesse libertado de seus próprios demônios. Chega! Todos vocês precisam ouvir a verdade. A voz dela ecoou firme, mas logo um novo desespero tomou conta de Rafael, quando percebeu que a figura encapuzada estava puxando Sofia para longe e ela não estava resistindo. Sofia, não! O pânico e a confusão eram palpáveis. E então, nessa mistura de gritos e a balança do destino, algo chocante aconteceu. A figura encapuçada ergueu a mão. A capuz escorregou e o rosto foi revelado. Rafael ficou paralisado. Clara! A palavra esbarrou nos seus lábios. Como ela poderia estar aqui? Mas a verdade era ainda mais devastadora. Enquanto todos ao redor se perguntavam quem era realmente aquela mulher, a revelação começou a se desenrolar. Eu não poderia deixar isso acontecer. Não mais! A voz era a de Clara, a amiga de infância de Rafael. Aquela que tinha desaparecido anos atrás. Ele ficou chocado. Clara estava bem diante dele. Não apenas uma lembrança distante, mas viva e real. A confusão tomou conta e, em um ímpeto, ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Clara? A palavra lhe escapou e o mundo ao redor girava, uma torrente de perguntas se afunilando em sua mente. O que ela estava fazendo aqui? O que poderia ser tão importante a ponto dela se expor assim? Mas antes que pudesse processar, um rugido de um motor se aproximou mais uma vez. O carro que havia se aproximado não parou. Desviou-se e uma explosão ainda maior ocorreu, fazendo a cena parecer um filme de ação. Rafael se jogou sobre Sofia, protegendo-a com seu próprio corpo, enquanto a poeira e os destroços voavam ao redor. O calor intenso cortou sua pele, a adrenalina corria em suas veias. Quando levantou a cabeça, a visão que encontrou foi de Clara se levantando com uma expressão de horror. Cuidado! O pai dela é um perigo! Gritou Clara. Mas já era tarde demais! O homem com a faca se aproximava e Rafael sentiu seu corpo tremer de medo. Você não pode protegê-la! Você não sabe a verdade! O homem rosnou, seus olhos cheios de loucura. Sofia, ao ouvir isso, congelou. A revelação estava prestes a ser revelada e Rafael percebeu que o que veio a seguir fez o homem. Ele ergueu a faca, mas antes que pudesse agir, uma terceira explosão irrompeu em sua mente. Você não tem ideia do que ocorreu. Naquele momento, Clara se lançou na direção do homem, mas não para atacá-lo. Ela se lançou em um grito. Você não pode fazer isso. Ele é seu pai. O ar gelou. Os olhos de Sofia se arregalaram. Como assim, meu pai? Ela sussurrou, a dor golpeando seu peito. O homem hesitou. E Rafael também. Segredos se acumulavam. Um emaranhado de mentiras e verdades terríveis. Eu não sou apenas um pai ruim, Sofia. Eu fiz o que fiz por você, porque sua mãe não queria que você soubesse. Ele respirou pesadamente, os lábios tremendo. Ela fez um acordo, um pacto, e você é a chave para tudo.
Pacto? Que pacto? A dúvida e a incredulidade preencheram o espaço entre eles. Clara olhou para Rafael e ele sentiu que todo o chão sob seus pés se desfazia. O passado tomou forma. Que as lembranças que ele pensou que eram apenas fragmentos se revelaram como pesos. Você não pode. Você não tem direito. Sofia gritou e as lágrimas escorreram por suas bochechas. Rafael estava em estado de choque. O que isso significava? O que mais estava escondido debaixo daquela superfície? E antes que pudesse processar, o avô, que emergia das sombras da confusão, olhou diretamente para Clara e murmurou: a verdade sobre seu nascimento está selada em um livro na bibliotequinha da sua mãe. Mas se você abrir, nunca mais contará o que ela fez. Uma nova onda de pânico tomou conta deles. O que mais poderia haver naquele livro? E se essa verdade fosse mais devastadora do que imaginavam? Com a adição de um novo personagem ao caos, as perguntas começaram a tomar conta de sua cabeça. Ao olhar para Sofia, agora abalada, Rafael sentiu um novo temor. A verdade estava mais próxima, mas o que isso traria consigo? Conhecendo toda a trama que se desenrolava, ele percebeu que o jogo ainda não tinha terminado. E o que ainda vinha ia ser muito mais sombrio do que poderiam imaginar. A tensão no ar era palpável, e Rafael sentia a adrenalina correndo por suas veias, um turbilhão de emoções e perguntas o consumindo. Clara havia revelado sua verdadeira identidade, e o impacto disso batia como ondas violentas contra a praia. Você não pode estar falando sério, ele gritou, a incredulidade estampada em seu rosto. Eu sou sua irmã. E a única chance de você e Sofia saberem a verdade sobre toda essa bagunça. Clara disparou, seu olhar firme, quase implorando para que eles entendessem. A multidão ao redor começou a murmurar, confusa e assustada, enquanto os gritos e os sons da confusão ecoavam. Rafael olhou para o homem que havia ameaçado Sofia. O homem estava cada vez mais desequilibrado. E a faca que ele rodava reluzia sob a luz do dia. O que você quis dizer com pacto? Sofia perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Vocês não deveriam saber. Se a verdade sair, tudo estará perdido. O homem gritou, sua raiva crescendo. Mas Clara estava ali. E isso significava que a verdade começava a se desdobrar. Rafael, olhando para Sofia, viu espanto misturado com uma força que ele nunca havia testemunhado antes. A verdade é que sua mãe fez um acordo com pessoas muito perigosas e me deu para o homem que tentou silenciar a nossa família. Clara disse, seu tom grave. O golpe da revelação fez o coração de Rafael disparar. Era como se cada peça do quebra-cabeça estivesse finalmente se encaixando. Mas a cada revelação, uma nova pergunta surgia. Acordo? Por que você nunca me contou? Rafael questionou, sem saber se o abraço que estava se formando poderia proteger Sofia de mais dor. Porque eu não sabia. Eles me mantiveram longe, pois eu sou a única que pode quebrar o ciclo, respondeu Clara. E os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas, uma mistura de tristeza e esperança. Eu sempre fui a chave, e agora sou eu quem pode acabar com isso. Com um impulso, Sofia se virou e encarou seu pai com uma coragem renovada. Não vou deixar você destruir nossas vidas por mais tempo. Vou buscar a verdade, custe o que custar. Antes que a situação pudesse escalar mais, uma nova sirene soou ao longe. Os policiais estavam chegando. A tensão aumentou. E o homem se viu cercado. As pessoas começaram a recuar. Mas Rafael e Sofia permaneceram firmes.
Se a verdade não for contada agora, talvez nunca seja. Rafael declarou, e nesse momento o avô de Rafael, que surgira como um fantasma do passado, se adiantou. Chega! Você não pode mais mantê-lo sob esse jugo. É hora de a história ser contada, disse o avô, sua voz arrastada e pesada, como se carregasse o peso de décadas. O homem hesitou, revolução e medo em seus olhos. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou. Mas havia um eco de dúvida em sua voz. Clara se aproximou. É por isso que você não deve ter controle. E essa história não é só sua. Sua voz era um fio de esperança. E naquele instante, a verdade começou a fluir. A multidão sussurrou, alguns atentos, outros apavorados. Sofia deu um passo à frente, enfrentando o homem com uma determinação inabalável. Seja o que for que você tenha feito, não pode parar o que vem agora. E quando a sirene finalmente chegou, a atmosfera estava prestes a mudar, com a presença da polícia. A figura do pai de Sofia se esvaiu, como se soubesse que sua hora havia chegado. Era hora de enfrentar o que ele havia feito. Conforme as palavras de Clara ecoavam, cada um deles começou a encontrar a força que sabia que existia. As verdades, as mentiras, todo o peso da dor que mantiveram em segredo começou a se dissipar. E enquanto o caos da cidade continuava, um novo capítulo nascia. Sofia e Rafael trocaram olhares carregados de significados. Aquela luta não apenas os unira, mas também iluminara caminhos obscuros do passado. O futuro ainda estava nublado, mas ao menos agora estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E por um breve momento, no meio do turbilhão, havia esperança. E agora, antes que a história se desdobre ainda mais, não se esqueça do que realmente importa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho que deixou tudo em aberto. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Quem gostou sabe como apoiar o canal, e você fez parte dessa história.